Diversos são os motivos que levam um casal a optar pela separação. Olá, eu sou Mariana Fonseca, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental. Vim falar um pouco a respeito dos relacionamentos conjugais. Vivemos em um cenário em que o número de divórcios e separações vem crescendo significativamente. Atos que se tornaram até banais nos dias atuais. Quando duas pessoas resolvem se unir, morar junto, ambas levam suas expectativas, suas crenças em relação ao que deva ser um casamento, crenças em relação a como o parceiro deve proceder, e muitas vezes acontece que ao longo do relacionamento essas expectativas não são supridas, o que gera um problema. A divergência de opiniões sobre determinado assunto muitas vezes causa um problema estrondoso dentro do casamento, quando não necessariamente deveriam ser um problema. É muito comum que duas pessoas tenham visões diferentes acerca de um mesmo assunto, de uma mesma situação. E o que deve acontecer enquanto casal é buscar entender a opinião do outro, ouvir e chegar a um consenso e a uma visão agora não só de um ou de outro, mas a uma visão do casal. De acordo com o modelo cognitivo-comportamental, os nossos pensamentos, as nossas visões distorcidas a respeito da realidade, as nossas interpretações, emoções e comportamentos influenciam muito as relações interpessoais como um todo, e não é diferente no casamento. Uma pessoa pode interpretar de maneira distorcida um ato do companheiro e considerar que aquilo foi um ato para ofendê-lo, por consequência age de uma maneira negativa, agressiva com o parceiro, e aí forma-se uma confusão. Padrões distorcidos de interpretação da realidade, tais como a leitura mental, a inferência arbitrária, a atenção seletiva, podem influenciar significativamente. Por exemplo, um casal em que o marido tem a crença de que ele não é amado. Ele sai do trabalho e tem toda a expectativa de chegar em casa e receber a atenção da esposa, e quando chega, a atenção não é a que ele esperava, né? Fica aquém daquilo que ele esperava. E ele não consegue compreender o contexto de que a esposa também chegou naquele momento e está cansada, que ela deu atenção, mas não da maneira como ele esperava. E não significa que as suas crenças, que o seu pensamento esteja correto. A partir daí, ele pode ter um comportamento de desprezo em relação à esposa, e isso gera um conflito ainda maior. Por outro lado, temos uma mulher que pede ao marido que realize determinada tarefa naquele momento. E ele pede para esperar um pouco, porque naquele momento ele está ocupado com outra coisa. E aí vem um pensamento automático, né? Uma distorção da realidade, de que, olha, ele nunca atende aos meus pedidos. Ele nunca faz o que eu quero. Ela passa a tratá-lo também com desprezo, responde de maneira áspera, grossa, e ali está formado mais um conflito. E neste caso, ela não foi capaz de perceber que ele estava de fato envolvido em outra coisa, e muito menos de tentar puxar a memória todas as outras vezes em que ele se mostrou solícito e realizou uma atividade logo que foi pedido. No nível das emoções, sentimentos negativos de tristeza, raiva, sentimentos de incompreensão, quando eles estão muito presentes, podem também prejudicar o relacionamento. Por exemplo, para uma pessoa que tem o sentimento de raiva bastante prevalente, uma situação pequena pode gerar um conflito muito grande, culminando em agressões verbais, agressões psicológicas, agressões físicas, sendo até desproporcionais àquilo que estava acontecendo. No que diz respeito aos comportamentos, nós temos hoje apontado como um dos principais fatores de problemas no relacionamento a falta de comunicação, ou problemas na comunicação. E é um fato que não deveria ser causador de problemas, né? Uma vez que a comunicação se dá pelo simples fato de saber escutar quando uma pessoa fala. Mas muitas vezes essa fala é deficitária, o outro a interpreta de uma maneira errada. Muitas vezes já existem alguns pontos gatilhos, como a desarmonia, brigas constantes, né, uma desconfiança, que são pontos gatilhos para uma interpretação errada daquilo que está sendo falado. Considerando todos esses fatores, seria interessante
que o casal que passa por alguma dificuldade em seu relacionamento tentasse perceber se ele antecipa as ações do parceiro, se ele tenta adivinhar o que o outro está pensando, se ele coloca expectativas altas demais e não consegue perceber que até determinado ponto elas são supridas, mas não exatamente da maneira como ele considera que seja necessário. Perceber todos esses sentimentos que estão presentes, sentimentos que são negativos, algumas coisas que vêm acontecendo como discussões constantes, aborrecimentos, e generalizar isso para o relacionamento como um todo, provocando ainda mais brigas, ainda mais discussões. E lembrando sempre que não é só a vida do casal que é afetada, não é só o casamento. Quando você tem filhos, os filhos são bastante afetados por essa situação dos pais. Então procurar ter o melhor convívio possível. Dessa forma a gente evita que alguns transtornos psíquicos, como a depressão, como a ansiedade, surjam a partir desses conflitos, e para que a dinâmica familiar flua, né? Acredito que todos desejam ter um ambiente harmonizado em família, não é isso? Então, se você perceber que isso vem sendo uma presença constante no relacionamento, em que o casal em si já não encontra mais formas para que consiga sair desse processo, procure entender mais o parceiro. Se não conseguir, vamos lá, vamos buscar uma ajuda, vamos ver o que pode ser feito. A terapia de casal, na perspectiva cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar exatamente todos esses pontos, né? De emoção, de pensamento, distorções da realidade, comportamentos disfuncionais que prejudicam a vida a dois e a inter-relação, né, entre esses fatores, para combinar numa harmonia e numa solução que seja melhor para todos, certo? Muito obrigada por assistir, acessem o nosso canal e deixem seus comentários que estarei lá para responder.